Pessoal, eu vou tentar então agora explicar, um pouquinho sobre a geometria molecular. Como que eu determino a geometria, como que eu verifico se a ligação é polar ou apolar. A geometria molecular, ela está diretamente relacionada com o arranjo espacial dos átomos e os pares de elétrons não ligantes. Quando eu falo pares de elétrons não ligantes, significa que esses elétrons não fazem parte da ligação. E isso tudo, gente, em relação somente ao átomo central, que eu tenho que me preocupar. Por que a gente tem que se preocupar com os elétrons não ligantes? Porque eles ocupam muito espaço, além de sofrerem repulsão. Com a repulsão, eles vão ter uma variação, na geometria, ocupando maior espaço. Então, vamos olhar aqui o caso, de moléculas diatômicas. Toda molécula diatômica ela é linear, de cara. Por exemplo, aí tem um exemplo da molécula de H2, de Cl2, que são moléculas constituídas de mesmo átomos. E tem também a molécula de HCl, de HBr, então são consideradas diatômicas. As demais... Então, na molécula de SO2, vocês vão observar que, como eles são, tanto o enxofre como o oxigênio são da mesma família, ambos precisam de 2 elétrons para atingir o octeto. Então, o que acontece? O enxofre faz 2 ligações com o oxigênio, 2 compartilhamentos de elétrons, e 1 compartilhamento com o outro oxigênio. E vocês podem observar aqui que o enxofre ele tem um par de elétrons que não faz parte da ligação, ou seja, não ligantes. Então, olha, o enxofre tem 2 pares ligantes e 1 par não ligante, nesse caso. No caso da amônia, a mesma coisa. O hidrogênio, ele estabiliza com 2 elétrons e o nitrogênio precisa de 3 elétrons para atingir o octeto. Então, dessa forma, o nitrogênio faz 3 compartilhamentos com o hidrogênio, resolve o problema dos hidrogênios e o nitrogênio fica com 8 elétrons. Observe também aqui, que o nitrogênio ficou com 1 par de elétrons não ligantes. Da mesma forma, o PCl5, o SF4. Aqui no caso da molécula de ClF3, onde o cloro ele faz 3 compartilhamentos, com os átomos de flúor, e ele ainda fica com 2 pares de elétrons não ligantes. E aí a geometria para ele proposta é a forma T. E aqui, gente, olha, as formas de acordo com a geometria que vocês determinarem, vocês vão escrever a molécula, na forma de acordo com a geometria dela. Por exemplo, a forma T, o átomo central no meio, dois átomos, na mesma direção e um perpendicular. E assim por diante. Polaridade das ligações está relacionado com o acúmulo, a polaridade está relacionada com o acúmulo de cargas elétricas em regiões distintas das ligações, formando então um dipolo, um negativo e outro positivo. Na ligação, a polaridade das ligações se classificam em apolar ou polar. Apolar formada por átomos de eletronegatividades iguais, ou então, de acordo com a geometria, os vetores se cancelam. Então, ela apresenta momento dipolar 0. E apolar, formadas por átomos de eletronegatividade diferentes e com uma geometria onde os vetores não se anulam.
Então, olha só a molécula de HCl. Como o cloro é mais eletronegativo, ele atrai os elétrons para próximo de si. Com isso, ele fica com uma carga parcial negativa e o hidrogênio com uma carga parcial positiva. Então, esse delta significa isso. Então, aqui, olha, vou dar um exemplo, né? Voltando na molécula de CO2. Se eu considerar cada ligação aqui, do carbono e oxigênio, como uma ligação, representar por vetor, esse vetor vai ser direcionado para o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Se vocês observarem, os vetores são opostos, então eles se cancelam. Então eu posso dizer que a molécula de CO2 tem um momento dipolar igual a zero, portanto ela é apolar. Então, para determinar a polaridade, não basta só a molécula ter elementos com diferentes eletronegatividades, mas também a geometria é determinante, né, para dizer se uma molécula é polar ou apolar. E no caso aqui da água, os vetores são direcionados para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. E aqui os vetores não se cancelam. Portanto, o momento dipolar é igual a zero. É diferente de zero, aliás. Então, a molécula é polar. Ok? Esse momento dipolar significa a polarização da ligação. Agora vamos falar um pouquinho das forças intermoleculares. Existem basicamente 3 tipos de forças entre as moléculas, ou de ligações entre as moléculas. A ligação de polo, a ligação de hidrogênio e a ligação de polo induzido de polo induzido. Então, olha só, ligação de polo ocorre entre moléculas polares. Ligação de hidrogênio ocorre entre moléculas onde o hidrogênio está ligado ao átomo de flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. E a ligação de polo induzido está relacionada a moléculas apolares. E o que essas quais as consequências, né, das forças entre as moléculas? Bom, elas podem influenciar diretamente no ponto de ebulição e fusão. Por exemplo, em geral, o ponto de ebulição aumenta com o aumento do tamanho das moléculas. Então, aqui na família 4A, observe que os hidretos, né, da família 4A, o ponto de ebulição aumenta uniformemente de acordo com o aumento da molécula. Agora, aqui, no caso dos hidretos da família 6A, né, os pontos de ebulição são relativamente muito baixos. E no caso da água, né, ele dá um salto muito grande, de abaixo de 0 para 100. Então, esse ponto de ebulição da água se justifica pelas ligações de hidrogênio.